Salve galera, salve juventude, você está na Comunidade Plus. A comunidade, o estudo focado no seu PG jovem. E essa aqui é a mesa referência desse estudo. Vou começar apresentando ou convidando para se apresentar o Pedro, à minha direita. Dá um salve pra galera. Tudo bem, galera de casa, pessoal aqui, estamos juntos mais uma vez. Já participei de né? E foi bênção, né? Estamos aqui novamente, né? Para aprender mais da palavra, né? Aqui na Comunidade Plus. Né? E com pessoas sábias, né? Tudo vai dar certo, tudo funciona, né? E é isso aí. Muito obrigado, galera. Você tá falando da gente, é isso? Oh, com certeza, né? Obrigado. Ou de quem tá ouvindo. À frente do Pedro nós temos a referência, Pastor Amado Cândido. Oi, Didio. Legal estar aqui com vocês. É uma benção a gente saber que espalhado por esse Brasilzão afora tem muitos, centenas, milhares de pequenos grupos que são bases de apoio, pontos de acolhimento para a nossa juventude. Bom saber que você lidera um deles e que tudo que a gente conversar aqui se transforma em recurso para você abençoar mais e mais esse pequeno rebanho que Deus te deu para cuidar. Que bom que você está conectado com a gente. Muito bem. Ao lado do Pastor Cândido, se apresente, dê o seu salve, Gabriel. Boa. Guimarães? Fala, galera. Guimarães. Pensei que ia falar Gomes. Todo mundo viu Gomes. Gabriel Gomes, GG. Fala, galera. Que alegria estar aqui com vocês. Mais uma lição pra gente estudar aqui no Comunidade Plus, que tem sido uma bênção a cada dia. Valeu mesmo. Muito bem, muito bem. Nós estamos no estudo... Qual é o estudo? Eu tô tentando... É o 11. Estudo 11. Vamos lá. Nós estamos no estudo 11, Pastor Cândido. É isso. Se você chegou agora, você pode conferir todos os estudos até aqui. Está salvo aí no YouTube. Foi muito legal conversar sobre os temas da lição até agora. E, pastor, traz aí pra gente uma introdução desse tema tão importante. Legal. Olha, a gente vai falar, o tema aqui do texto é confusão de papéis. Então a gente vai falar sobre julgamento, momentos e relações em que isso acontece de maneira equivocada, como isso pode desgastar a nossa jornada. E eu acho que, infelizmente, isso é algo que faz parte do nosso dia a dia. Talvez lá no seu pequeno grupo vai ter um jovem que talvez está afastado da igreja ou começou a se desconectar porque sofreu um juízo de valor, foi julgado, foi acusado injustamente. Então, a gente vai pensar nesse tema. E eu queria pedir para o Pedro ler o texto base aí do nosso bate-papo, que está em Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Vamos lá, então. Apocalipse 12, versículo 10 diz assim: Então ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Isso. Como um destaque desse texto, eu quero pegar essa expressão que se refere ao diabo, Satanás, o acusador dos nossos irmãos. Pessoal, como a gente sofre nas nossas comunidades quando alguns de nós assumimos este papel que é do diabo, de sermos acusadores dos nossos irmãos, tá? Então, infelizmente, eu acho que em lugar dos dedos apontados, a gente tinha que ter mais joelhos dobrados, em vez de a gente se apressar a pesquisar, a printar, a compartilhar fatos ou o que a gente imagina sobre a vida dos outros, a gente tinha que interceder, né? Tinha que abraçar, entender, acolher, mas enfim. Vamos falar um pouco sobre isso que faz parte da nossa vida como igreja. Gabriel, você em algum momento já foi julgado injustamente por alguém em alguma situação da sua vida? E como é que você se sentiu nisso aí? Rapaz, eu já passei por algumas situações em que eu achava que estava sendo injusto, mas eram justas. Ok. Tudo bem. Não, mas de verdade, uma vez eu já fui missionário por 2 oportunidades. Certo. E eu tive a oportunidade de passar em pelo menos 3 países sendo missionário. E num desses países que eu fui entrar, na entrada, eu estava indo com uma antiga namorada. E nós estávamos entrando no país, nós nos encontramos ali no aeroporto e pegamos um voo, na verdade, uma conexão e fomos para lá. E quando eu fui entrar nesse país, o camarada olhou para mim e falou assim: cara, você tá pagando ela para entrar aqui. Então, porque ele achava que eu ia querer ter cidadania, que eu ia querer entrar no país e tal. E eu tinha todas as cartas e os documentos, tudo comprovando. Eu era um missionário, já estava itinerante, ia fazer já 2 anos já nessa vida. E ainda assim, ele me pegou lá, começou a conversar e houve um julgamento da parte dele com relação à minha pessoa e ele me impediu de entrar naquele dia.
Ele não só me impediu de entrar, como eu tive que retornar. Ela seguiu e eu fiquei. E eu fiquei pensando sobre aquilo e eu ficava questionando muito a Deus. Porque eu falava assim, mas Senhor, eu tô aqui com todos os apetrechos da missão, eu tô seguindo na missão, parei a minha vida para fazer uma coisa que parece que é boa, tô me dedicando como missionário aqui, tenho todos os documentos, não existe motivo algum para que isso não desse certo, exceto o julgamento equivocado dessa pessoa. E naquele dia não houve nada que modificasse aquele julgamento. Então aquele resultado foi injusto e modificou a minha vida. Ainda que Deus no futuro tenha feito coisas que me mostraram que se eu tomasse aquele caminho seria diferente, ser julgado injustamente é algo que pode trazer consequências para a tua vida que a gente não imagina. Então hoje, quando eu tô do outro lado da moeda, quando eu que tô ali naquela, quem sabe em alguns momentos, com a oportunidade de ter que tomar uma decisão que possa prejudicar alguém, normalmente eu procuro o lado da benevolência porque eu já tive do outro lado. E o julgamento errado pode prejudicar muitas pessoas. Uau, é isso Entendeu? mesmo. Então, Agora, pensando justamente nesse outro lado da moeda, a gente pensou primeiro aqui, eu posso ser julgado. Eu acho que a gente não se livra das opiniões que os outros têm ao nosso respeito. Certas, equivocadas, as pessoas vão pensar coisas sobre nós sim. e a gente sofre, como você disse, consequências disso. Agora, pensando no outro lado, como nós olhamos para as pessoas nessa era de fake news, em que as pessoas mandam um print e já tiram conclusões. Didi, como é que a gente lida com essa tendência de a gente se aproximar de pessoas e a gente já ser, como eu disse, né, ter essa tendência de pensar uma coisa ruim? E às vezes a gente até se surpreende porque não era bem assim, né? Parece que dá mais ibope, né? Parece que quando a coisa... A gente tem algum... Mesmo que isso for inventado, ele dá mais repercussão, dá mais... em todas as dimensões do nosso cotidiano. Quantas vezes a gente não tinha uma primeira impressão sobre alguém? Essa pessoa... Esse cara é meio xarope. Sim. Mas a partir do relacionamento você percebe uma outra... A dimensão dela é redesenhada perto do relacionamento. E isso é a dimensão pessoal do cotidiano, mas acontece também hoje, mais do que nunca, nessas comunicações de massa. A gente teve recentemente o caso daquela pessoa que foi associada ao Whindersson Nunes, aquela moça. A gente não vai entrar em detalhes, enfim, mas acabou de forma trágica. Porque inventou-se uma mentira sobre ela e isso atingiu a emoção, o psicológico dela, e ela acabou, então, tendo um fim ali, tirando a sua própria vida por conta de uma mentira. Isso aconteceu, por exemplo, várias vezes. Outro dia eu vi uma notícia na Baixada Santista. Alguém que foi acusado injustamente de bruxaria e aí foi linchado pelo bairro. E não era nada disso, enfim. Às vezes aconteceu propositalmente para que a pessoa fosse cancelada, linchada. Então o que a gente percebe? Que do mínimo, do micro ao macro, isso pode acontecer. Da nossa vida na igreja, a nossa vida na rede social, isso pode acontecer. Sabe por que eu encerro assim? Porque dá mais trabalho se relacionar. Dá mais trabalho conhecer. Dá mais trabalho você conversar com a pessoa, você acessar o coração da pessoa, dá mais trabalho. Mas quando isso acontece, aí os limites da pessoa são redefinidos. Você conhece a história dela, o que trouxe ela até aqui, porque ela é do jeito que ela é, enfim. É um convite que o próprio evangelho faz para a gente conhecer e significar as pessoas como elas merecem. E eu pegando uma conexão com o que você está falando, Didio, tem um verso bíblico que muita gente faz confusão, né? Quando fala que pelos seus frutos os conhecereis. Tem gente que lê assim, mas na cabeça ele entende assim: pelos seus frutos os condenareis. Então eu vejo o que a pessoa faz, tá vendo? Não é de Deus. Tá vendo? Saiu da igreja. Tá vendo? Tal. Porque o que você disse, condenar é fácil. Condenar é colocar um rótulo. É dizer salvo, perdido, santo, profano, dentro, fora, joio, trigo. Conhecer leva tempo, requer consagração, requer intercessão, requer coragem para confrontação, quando este é o caso. Requer ofertar o benefício da dúvida. Conhecer, mas Deus nos chama para conhecer. E quando a gente conhece, enfim, a gente, como você disse, né, redesenha os limites. Agora, tudo bem, nós estamos falando
principalmente aqui das nossas relações horizontais. Mas a gente também tem um juízo, um julgamento vertical, né? E a Bíblia fala de um juízo que acontece sobre a nossa vida. Agora, Pedro, quando você pensa nesse juízo final, Deus me julgando, ou julgando a humanidade, sinceramente, essa ideia traz que sentimentos para o seu coração? Paz, medo, ansiedade? Então, a gente sabe que ele é justo e justificador, né? Então, Opa, sim. bom, um ponto é fato, ele vai fazer o certo pelo certo, Certo. né? E o que eu penso com isso, cara? Eu sou muito falho, né? Todo dia nós acordamos, né? Talvez às vezes nem agradecemos porque nós conseguimos levantar, porque nós conseguimos ter a oportunidade de trabalhar, de estar na obra, de ali poder pregar o evangelho ainda, né? Porque se a gente for para muitos outros lugares, infelizmente, nem essa oportunidade eles têm já, Uhum. né? E pô, eu acho que hoje em dia não tô mais preocupado quanto antes, Certo. né? Porque assim, eu olho o pastor Gabriel, só um exemplo. Cara, eu olhei pro pastor Gabriel, cara, o pastor Gabriel é um exemplo, cara. Ele prega, ele canta, ele dá estudo bíblico, ele faz de tudo. Nossa, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Quero conhecê-lo. Eu quero ser igual a ele. Certo. Só que aí ele se olha, ele olha pra ele e fala assim, nossa, eu não sou exemplo pra ninguém. Eu tô longe de chegar onde eu quero chegar. Porque qual que é o nosso propósito aqui? Pô, pregar o evangelho, ser um exemplo e as pessoas têm que olhar pra nós e ali ver o espelho de Cristo através de nós. Né? A pregação do evangelho, ela, né, tem uma frase, né, que diz assim, prega o evangelho e se precise fale, né? Se eu não me engano é esse, Sim, é assim, isso aí. esse contexto. Uhum. Então as pessoas ao olhar pra nós, elas têm que ver o exemplo, ver Cristo. E se a gente não buscar, não estudar, não praticar, infelizmente não chegaremos a isso. E o nosso propósito aqui, talvez chegar um pouco, nunca chegaremos, mas buscar a perfeição. Que ali foi o que Cristo conseguiu chegar ali, aqui na Terra. E as pessoas ao olhar para nós, ver um brilho, já é um ponto positivo. Então, não me assusta mais, né, como antes. Mas talvez a gente tenha um deslize. A gente, pô, será que eu tô certo fazendo isso? Uhum. Ah, é só uma vez, vamos lá. Ah, só ali. Então, esse só ali, só uma vez, só um pouco, pode acabar prejudicando também, né? Sabe o que me fez pensar, cara? Uma coisa que o professor Emilson Reis dizia. Você teve aula com ele? Tive. Você também? Tive. Eu não. Ainda. Só pra complementar aqui. Só pra complementar. Ainda. Mas eu já convidei ele para ir pro teológico, já falei algumas vezes. Ah, pronto. Então, eu não sei se vocês vão se lembrar ou se ele não falou isso e eu tô inventando, mas eu me lembro. Tem essa possibilidade? Eu tenho. Eu me lembro que isso me marcou, cara. Ele me falou assim, ele falou pra classe, né? Se você encontra algum irmão teu, algum amigo teu, algum conhecido teu, numa situação embaraçosa, em que você não conhece o contexto, espere sempre o bem. Isso. Eu me lembro Espere disso. sempre o bem. O cara saiu de um motel e tá evidente de que ele tava vacilando. Mas espere o bem. Não, ele entrou para distribuir literatura. Porque você vai errar provavelmente, porque você não conhece a situação, mas você está errando pelo amor. E aí você tem condição de não errar justamente por um julgamento. Enfim, ou você confundiu as pessoas, ou você de verdade não sabia o que ele estava fazendo, enfim. Mas me fez lembrar isso, sabe? Isso tira um peso que a gente acha que a gente tem essa responsabilidade de significar as pessoas pelo nosso olhar, pela nossa situação, pelo julgamento, que não é essa, né? Não é como você disse. Nós fazemos o papel de Satanás quando acusamos. E quando acusamos sem saber, pior ainda. E no livro de Jó, ele é definido como Ha-Satan, o acusador. E aí os amigos de Jó que vêm para consolar ele acabam acusando Jó, fazendo o papel de Satanás. Então, às vezes, tentando defender Deus, a gente faz o que Satanás faz, o que o diabo faz. Então, estar ao lado de Deus é estar ao lado daqueles que sofrem, é estar ao lado da verdade, é estar ao lado da paciência, da sabedoria, para olhar para isso tudo. Só uma exceção rápida, bem rápida. Quando eu olho para os cristãos, você estava falando sobre isso, só me surgiu uma pergunta, eu sempre faço isso para os meninos. Quem foi que falou que o papel do cristão é julgar? E isso me faz pensar muito, porque a gente é muito rápido em julgar e a gente é muito tardio em pregar e em viver. Então a gente está se concentrando em papéis que estão invertidos. Nosso papel não é o julgamento. Nosso papel é a pregação.
Perfeito. Né? E como você falou aí, eu me lembrei vividamente da aula do Emilson falando isso. Mas, pastor, não vou. Essa era a inserção. É isso. Ótimo. Dá muito pano para manga. Esse é um assunto que pode gerar um bate-papo muito legal e a gente espera que isso aconteça aí no seu PG, na sua comunidade. Foi bom demais bater esse papo aqui com vocês. Foi top. É isso aí, pessoal. A gente se encontra no nosso próximo episódio. E antes disso, a gente vai orar. A gente convida você para orar com a gente. Obrigado, Senhor, porque nós, ao te encontrarmos, nós também nos encontramos. Nós sabemos dos nossos limites, do limite da nossa, do nosso olhar, do nosso conhecimento. E nos ajude a olhar para as pessoas conforme a nossa limitação. Amém. E deixamos então, Pai, com o justo juiz, com o libertador, com aquele que também é o nosso advogado, o julgamento de todas as pessoas. Amém. Nós deixamos os nossos queridos, os nossos colegas, os nossos familiares em Tuas mãos e sabemos que o Senhor caminha conosco. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Nós nos vemos lá. Valeu, pessoal. Valeu.